Você conhece o mito da constelação de Áries? Estamos na temporada ariana e hoje eu decidi contar para vocês o mito da constelação de Áries. Essa narrativa que foi eternizada no céu e que inspira a energia do signo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E fica comigo até o final que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, que processo é esse de eternizar no céu um personagem mitológico em uma constelação? A esse processo a gente chama de catasterismo, que é transformar em aster ou estrela um ser divino, um grande herói, um simples mortal e até mesmo um objeto inanimado. Então, assim, essas figuras, imagens mitológicas ficam eternizadas no céu, no firmamento, em um corpo celeste, uma estrela, em uma constelação. Então hoje eu quero contar para vocês a narrativa mitológica que conta como o carneiro de Áries ascendeu aos céus. Essa história começa com o rei de Tebas, Atamas. Atamas casou com Nefel e teve 2 filhos, Frixo e Heli. Mas ele se separou, repudiou a esposa e acabou casando de novo com Aino. E com Aino teve 2 filhos. Aino, muito preocupada se os seus filhos ascenderiam ao trono, decidiu que precisava eliminar os filhos do primeiro casamento do rei. E bolou um plano para isso acontecer. Ela convenceu as mulheres da região que torrassem e queimassem os grãos de trigo, para que quando fossem plantados, eles não brotassem. E isso gerou uma grande fome. E o rei de Tebas, com a intenção de resolver esse problema, manda um mensageiro até o oráculo de Delfos para ver o que o oráculo dizia sobre essa situação e como resolver. Mas Aino tinha subornado os mensageiros, que então trouxeram uma mensagem falsa do oráculo, dizendo que a única maneira de resolver essa situação seria sacrificando os seus filhos, Frixo e Heli. O rei, convencido de que essa era a única maneira de resolver a questão da fome, já estava lá levando seus filhos para serem sacrificados, quando então sua mãe, a mãe de Frixo e Heli, Nefel, ela envia o carneiro do velo de ouro para salvar eles. Esse é um carneiro voador, inteligente, dizem que ele até falava, e ele vai lá então e resgata Frixo e Heli e inicia uma longa jornada para levar os 2 irmãos até a Cólquida. Era uma viagem assim da Europa para a Ásia. E nessa viagem tem um momento em que a Heli ela fica um pouco enjoada, mareada com toda a viagem e ela acaba caindo do carneiro. E quando ela cai, o irmão tenta salvar ela, mas em vão, ele não consegue. E então no lugar onde ela cai é conhecido como o Hellesponto, o mar de Heli. Seguindo a viagem, o carneiro de ouro consegue deixar realmente o Frixo na Cólquida. Na Cólquida, Frixo é muito bem recebido pelo rei Étis, que inclusive dá sua filha em casamento. E em agradecimento àquela boa recepção e também de alguma forma para homenagear o carneiro, ele sacrifica o carneiro
E nesse momento, então, o carneiro ascende aos céus como a constelação do carneiro de Áries. E nesse momento, o velo de ouro, que era a pele de ouro desse carneiro, é dada ao rei Étis, e o rei então consagra o velo de ouro no campo de Marte, consagrando ao deus e deixando esse velo para ser protegido por um dragão. Então, nessa narrativa, a gente já observa, né, a coragem e bravura do carneiro, que salva os irmãos Fricho e Eli de um sacrifício e embarca numa viagem que é uma grande jornada da Europa até a Ásia. Ele consegue levar Fricho de forma segura até o Cólquida, mas Eli acaba se perdendo no caminho. Eu gosto de uma versão dessa narrativa em que Poseidon, o deus do mar, salva a Eli. Mas o importante aqui, gente, é essas qualidades de bravura, coragem, aventura. E uma outra narrativa que é muito associada à energia ariana tem muita conexão com esse velo de ouro, que é o grande objeto de desejo da jornada dos Argonautas, uma jornada realizada por Jasão. E é por isso que eu vou compartilhar essa história hoje também. Essa segunda narrativa se dá em Iolco. Lá havia um rei chamado Ezão, e esse rei foi destronado pelo seu irmão Pélias. Quando aconteceu esse movimento, o oráculo disse que Pélias seria destronado por um filho de Ezão. Então, quando o filho de Ezão, Jasão, nasceu, ele fingiu que a criança era doente e fingiu que ela tinha morrido, justamente para o filho não ser perseguido pelo rei. E ele enviou o filho para o Monte Pelion, que era a escola dos gregos, especialmente a escola dos heróis. E lá, Jasão passou pelo treinamento com Quiron, que era o grande professor e orientador dos heróis. Depois de completar 20 anos, ele então abandona a escola e vai até o oráculo para entender quais são os próximos passos. E o oráculo passa para ele que ele deve voltar a Iolco, vestindo uma pele de leopardo, segurando uma lança em cada uma das mãos e vestindo apenas uma sandália. Ele volta para Iolco e fica 5 dias com o pai, até no 6º dia realmente se apresentar ao tio Pélias e exigir o trono de volta, já que ele é o verdadeiro herdeiro. Mas o Pélias percebeu que o povo ficou ali, simpatizou com o Jasão, tanto por sua boa aparência, quanto até por essa pele de leopardo, né, que ele estava vestindo, e resolveu fingir que ele, sim, daria de bom grado, né, o trono para o sobrinho, desde que ele cumprisse com uma tarefa. E que tarefa era essa? Justamente trazer da Cólquida o velo de ouro, essa lã do carneiro que ficou lá consagrada ao campo de Marte. Se ele conseguisse trazer o velo de ouro, aí sim ele devolveria o trono. Mas o que é a verdade é que o tio manda o sobrinho para uma jornada que ele acredita que o sobrinho não voltará vivo. Jasão, como um herói que foi treinado por Quiron, obviamente topa a tarefa e aproveita para se encher de glórias com tudo isso. Ele anunciou a sua expedição por toda a Grécia, convocou os melhores heróis para irem com ele, inclusive Hércules, né, o grande herói grego, foi junto aí nessa expedição, e ele pediu para Argos, o filho de Fricho, construir a nau para eles fazerem a expedição. Por isso a nau foi chamada de Argos, em sua homenagem, e depois os tripulantes ali foram chamados de argonautas. Então, eles partem nessa aventura da Europa até a Ásia
na Cólquida. Então a gente viu que o carneiro fez essa viagem. Quando os argonautas fazem essa viagem, só essa parte da história já são milhares de aventuras que hoje eu não vou conseguir entrar aqui. Mas aí a gente já começa a ter uma ideia realmente da jornada que é chegar na Cólquida. Mas quando finalmente esses guerreiros, né, heróis, chegam na Cólquida, eles vão descansar porque sabem que agora a missão de pegar o velo de ouro é do Jazão. Jazão, chegando na Cólquida, vai então falar com o rei Étis e conta a que veio, né, buscar o velo de ouro. E o rei também ali, né, para se livrar daquela história toda, ele fala: ok, vou dar o velo para você, desde que você cumpra 4 tarefas. Então, as 4 tarefas eram, primeiramente, subjugar 2 touros que lançavam chamas e fogo pelas narinas e tinham patas e chifres de bronze, atrelando esses touros a um arado de diamante. A segunda tarefa seria justamente arar a terra e plantar dentes de dragão. A terceira tarefa é que destes dentes de dragão nasceriam gigantes e ele precisaria matar todos esses gigantes e finalmente precisaria matar o dragão que cuidava do velo de ouro no campo consagrado a Marte. Então já deu para ver o quão impossível eram essas tarefas, né? Então, mais uma vez, alguém que propõe uma tarefinha, uma atividade ali para Jazão com o intuito de que ele não volte vivo dessa aventura. Mas não contavam com o amor de Medeia. Uma das versões aqui era estimula ou de alguma forma conecta Medeia com Jazão, fazendo ela se apaixonar loucamente por ele. E com isso, então, ela faz ele prometer que vai se casar com ela e levar ela para a Grécia, e assim, então, ela vai ajudar ele a conquistar o velo de ouro. Então, ela dá para ele algumas ferramentas mágicas, que com isso ele consegue amansar os touros, arar a terra, plantando os dentes de dragão. E quando os gigantes nascem, ele lança uma pedra em meio a eles, que entram em conflito, culpando uns aos outros e acabam se matando entre si. E finalmente ele recebe da Medeia uma poção para adormecer o dragão. E é aí que ele então enfia sua lança, matando o grande monstro e aí conseguindo pegar o velo de ouro. Aqui tem algumas versões até do que mesmo assim o rei Étis não queria, né, dar o velo para ele, mas o importante aqui é que ele conquista esse velo e aí ele retorna para Iolco, né, a sua terra, e leva consigo Medeia, agora sua esposa. Essa narrativa de Jazão também está atrelada ao Carneiro do Velo de Ouro e nos inspira em sua jornada heróica, com suas aventuras, com suas lutas e enfrentamento dos monstros e dragões, mostrando sua coragem e bravura. Então, quando esse carneiro ascende aos céus com uma constelação de Áries, essas aventuras ficam eternizadas. É quando somos lembrados da coragem e determinação desses heróis da antiguidade, cujas histórias continuam a nos inspirar até os dias de hoje. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre essa narrativa mitológica da constelação de Áries, né? Como esse carneiro do velo de ouro se tornou essa constelação, e também histórias que no fundo inspiram essa energia ariana de coragem, independência, bravura e aventura. Então, se você gostou desse conteúdo mitológico, me conta aqui nos comentários e me conta também qual foi a sua grande aventura, qual foi a sua grande jornada heróica na vida, que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!